No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Participe 2455-1100. 99507-6900. Mande seu torpedo, seu WhatsApp. 99507-6900. Conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador Santos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao público. É um prazer mais uma vez estar aqui para discutir os assuntos da cidade. Já vamos falar sobre a sessão hoje. Promete ser tensa, né, vereador? Eu acho que ela hoje vai ser um pouco cansativa, vamos dizer assim, porque são projetos extremamente polêmicos e, de certa forma, relevantes. E os dois lados vão procurar debater suas argumentações. Eu acredito que vai avançar um pouco do normal. Vou pedir uma parte ao vereador Santos. Eu fiquei de falar de um contrato da prefeitura, vou falar já antes que eu me esqueça. Ontem eu lendo com calma, né, o Diário Oficial que saiu publicado na sexta-feira, eu me deparei com um pagamento de cerca de R$50 mil para uma empresa, Medeiros Paisagismo. Eu fui ver, era dinheiro da Secretaria de Saúde. Me chamou a atenção. Fui olhar, essa empresa, Medeiros Paisagismo, faz poda e corte no entorno das UBS, das unidades de saúde. Aí eu me lembrei, Rodrigo, você há de se lembrar, que eu questionei isso no começo do ano. E como? Eu falei, se nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente, né, vereador, por que nós temos que pagar uma empresa particular? E na época me disseram o seguinte, não, esse contrato é da gestão passada e já cancelamos. Pelo que eu percebi, não cancelaram nada. O contrato continuou. Então nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, ou de Meio Expediente, não sei. E a Secretaria de Saúde está gastando dinheiro da saúde para podar e cortar vegetação. Eu mandei o assunto para o prefeito Guti ontem e ele me respondeu agora pela manhã, concorda com a minha observação e que está determinando o cancelamento desse contrato. Ela termina tarde, viu? E o prefeito Guti ainda diz o seguinte, minha equipe já deveria ter cancelado. Falaram que iriam cancelar, mas não cancelaram. Então, fica a observação aí que a saúde está gastando um dinheiro quando tem a Secretaria de Meio Ambiente. Tá ok? Faltou coragem de alguém para dizer que o rei está nu? Precisa dizer mesmo. Bom, vereador Santos, qual a sua expectativa para a sessão hoje? Pedro, eu acredito que, como eu disse há instantes, vai se alongar por um bom tempo. Hoje vão ser deliberados meia dúzia de projetos que estão na casa, né? Alguns projetos que chegaram na última quarta, quinta-feira do governo, alguns que procuram alterar alíquotas de ISS a ser recolhido pelos prestadores de serviço da cidade, e eu acredito que após essa deliberação dos projetos, a gente deva trabalhar bastante sobre essa situação e entender o porquê de você, por exemplo, aumentar uma certa alíquota de 2% para 5%. Eu acho que tudo precisa ser justificado. Existem alguns segmentos da cidade que acabam não contribuindo como deveria contribuir os demais. Exemplo aqui, os estacionamentos de um modo geral, você se depara com muitos desses estabelecimentos que não emitem cupom ou nota fiscal. Então, eu acho que precisa primeiro o governo trabalhar na eficiência do serviço público para depois, ao pensar, já é um posicionamento que eu estou colocando aqui, primeiro trabalhar na eficiência para depois pensar em aumentar a alíquota. Então eu acho que você jogar toda a responsabilidade de arrecadação para o contribuinte sem fazer o dever de casa, eu acho que é um pouco exagerado e muito certo que essa questão vai ser debatida de forma bastante acalorada no dia de hoje, inclusive também com relação ao projeto do passe livre apresentado pelo colega vereador Edmilson Souza, que será também deliberado na data de hoje. Eu acho difícil o passe livre prosperar, não há apoio político, né, vereador? Veja, eu sou da opinião que a deliberação deve ocorrer, Pedro, eu já me posicionei a respeito. Agora, o mérito propriamente dito eu acho meio difícil, porque você tem muito certo aí, uns 50, 70 milhões de reais, o custo de um benefício dessa natureza. Da onde que vai sair esse recurso? Então o vereador pode apresentar um projeto de lei? Claro que pode, mas ele precisa dizer da onde que vai vir o recurso para financiar. Então é muito fácil a gente apresentar um projeto e jogar no colo do governo. Eu acho que não é desta forma. Eu sempre digo que nós temos que trabalhar de forma um pouco equilibrada e ajudar o governo e não simplesmente trazer os problemas para o governo. E dessa forma eu acredito que esse projeto, se for deliberado na data de hoje, ele não prosperará oportunamente porque não reúne condições técnicas para tanto.
Vereador, a prefeitura precisa fazer caixa e essa mudança de alíquota, desculpa, com certeza é um dos motivos. Não seria mais fácil, de repente, tentar receber aqueles quase 5 bilhões que tem de dívidas por meio de um refis? Não seria bem mais lógico, mais prático? Eu acredito que pode trabalhar também essa situação, né? Volto a dizer que além do refis, buscar um plano com o Tribunal de Justiça para fazer campanhas, para sensibilizar os que estão sendo executados no judiciário e realmente fazer um acordo, como aconteceu em algumas grandes cidades do interior. Houve um entendimento com o Tribunal de Justiça ainda no ano passado e foi feita uma certa campanha e houve um implemento, uma arrecadação maior. Então não adianta pura e simplesmente no final do ano votar certas anistias que não implementam o caixa do município. Mas não só isso, viu, Rodrigo? Eu acho que precisa trabalhar realmente a eficiência da administração pública, a qualidade do serviço, como muito bem disse o Pedro, aqui uma observação com relação a um contrato que tem lá na Secretaria da Saúde, que não tem necessidade. Você tem, como você disse, a Secretaria do Meio Ambiente, você tem a própria Proguaru, que pode auxiliar o governo evitando um gasto inútil. Então hoje você vê certos gastos sem muita qualidade no serviço público. E a fiscalização, a eficiência na fiscalização, a gente sabe que nós não temos. Os fiscais, eles buscam duplicar ou triplicar os seus salários, mas a qualidade do serviço que aparece para a população de forma concreta e efetiva, a gente não enxerga a tal ponto. Então eu penso que a gente enfrentar um projeto dele por simplesmente, não, a partir do mês que vem deixa de ser 2, é 3, é 4, é 5, quais os argumentos para isso? Então nós queremos entender, eu em particular, com certeza o Partido Democrata vai ter uma posição a respeito e não é só porque mandou o projeto para casa que a gente vai referendar, não pode ser assim não. O Neto Bobilo fez uma pergunta ao vereador, vou ler a pergunta e depois vou estranhá-la. O que o vereador acha do projeto que penhora casas da população por falta de pagamento de IPTU? Acho que não chega a esse ponto, vereador. Pedro, isso já está previsto na legislação que regula as ações judiciais, né? Se você está devendo IPTU, aquele imóvel pode de fato ser penhorado para pagamento da dívida. Aqui em Guarulhos eu nunca vi uma situação, nunca vi um leilão por dívida de IPTU. É muito difícil porque, como disse o Rodrigo, o refis ou outras formas de parcelamento permite que o contribuinte acabe pagando sua dívida. Uma coisa é deixar bem claro, né? O poder público, para prestar serviço para a população, precisa arrecadar. Então muitas pessoas têm condição de pagar e eu conheço situação de pessoas que têm carro importado ou situação dessa natureza e não pagam IPTU. Então nós precisamos apertar o contribuinte, porque a cidade, para prestar serviço, para ter medicamento, ter remédio, ter serviço de qualidade, precisa arrecadar. Eu não sou governo, não estou aqui defendendo o governo diretamente, mas dando uma opinião como um contribuinte que ajuda essa cidade. Então acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Então a gente não pode dizer simplesmente que eu sou contrário a uma ação judicial, sou contrário a um protesto. Eu acho que nós precisamos repensar isso daí. Nós temos alguns devedores aqui, muitos de poder aquisitivo alto, e que poderia a própria Secretaria de Justiça apertar um pouco mais esses devedores e aí realmente penhorar os bens e levar a leilão, porque o município precisa arrecadar para dar uma qualidade de serviço para a população. Agora, pelo que eu entendi, o senhor defende uma arrecadação mais eficiente do que aumentar simplesmente a alíquota, não é isso? Eu acho que precisa a Secretaria de Finanças, que é a atual Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Justiça, junto com o Tribunal de Justiça, se conversar melhor e trabalhar a eficiência e você obrigar quem não paga passar a pagar. Se você andar pela cidade, você encontra aí alguns estabelecimentos que estão exercendo atividade e não contribuem com nada para a cidade, mas fica cobrando qualidade do serviço público. Mas como o senhor falou, no caso, vereador, nesse caso dependeria de uma fiscalização mais rígida. E Sim. Guarulhos, eu acho que é falha nesse ponto. Como resolver isso no caso, então? Mais fiscais na rua? Seria um ponto? Cabe ao prefeito avaliar a quantidade de fiscais, a qualidade dos fiscais, as atribuições que eles têm e, se for o caso, fazer uma reforma específica para esse assunto. Perfeito. Porque você não vai estar aumentando o custo público, pelo contrário, você está dando oportunidade para que outras pessoas, até se for concurso público, se for para aumentar o quadro, e aí você cobrar aqueles que realmente devem. Né? Já se falou em terceirizar a cobrança, né? Já houve uma proposta nesse sentido no passado. Você está falando da securitização, né? Exatamente. A securitização é uma outra possibilidade, você sabe que é bastante polêmico essa matéria, mas eu acho que o governo também teria que ter um estudo a respeito disso e, se for o caso, enfrentar essa questão.
mandar o projeto para a Câmara, depois submeter ao Tribunal de Contas e implementar. Eu não sou contra a securitização, eu só entendo o seguinte, tem que ser muito bem discutida qual é a alíquota, né? Sim. Porque você não vai vender a sua dívida ou o seu crédito por 50%. Não, né? não. Tem que ser favorável aos interesses públicos. Exatamente. Agora aqui, vamos aqui registrar estacionamentos, vigilância, gráficas, consultorias, imobiliárias terão alíquotas de 2% para 5%. É um aumento de 150%, é isso? É muito alto, hein? Muito alto. Construção civil também vai aumentar, né? De 4% para 5%. A construção civil já tem uma alíquota relativamente considerável na cidade. Eu falo porque eu já construí em certas oportunidades da minha trajetória e a gente paga um ISS relativamente alto. Então vai acabar onerando bastante esse tipo de segmento. Estacionamento eu acho que precisa uma regulamentação maior, uma fiscalização. A gente, ali no entorno do aeroporto, você andar por ali, que você tem uma percepção. Então eu acredito que todas essas alíquotas aí, Pedro, vai ter que vir com bastante justificativa para a Câmara Municipal. E se for o caso, vamos propor alguma mudança para melhorar o projeto. O que chama a atenção também os inspetores fiscais. Segundo as informações que eu recebi, eles terão uma gratificação que irá dobrar de 6 para 12 mil reais por mês. A Câmara aprovou a questão de uns 3 anos atrás, uma lei, um projeto de lei que transformou em lei, dando a eles uma certa participação na arrecadação, Pedro. Então o que está se propondo de alteração é nesse sentido aí. Nós precisamos ficar bastante de olho a respeito disso, porque eu acho que não é o caso de aumentar e dar mais ganho salarial para esse segmento. Eu acho que, volto a dizer, o que nós precisamos é aumentar a eficiência. O que dá a entender, Pedro, que nós estamos simplesmente, eu te estou dando um ganho a mais para você fiscalizar. E a leitura que eu estou tendo é essa, porque o salário desses, a remuneração composta de salário e os ganhos extras que eles têm não é baixo, comparando com as demais categorias da cidade. Então eu acho que a gente não pode simplesmente aprovar da forma que veio. Nós temos que entender bastante, esmiuçar, deixar bem claro que esse projeto não será votado hoje. Ele só está sendo deliberado, ou seja, está sendo aceito o protocolo na Câmara Municipal. Vamos ter a oportunidade de estudar, vai passar pelas comissões pertinentes e aí a gente tem até chance de apresentar alguma mudança. Como é a mudança de código, salvo o melhor juízo, ele precisa ficar no mínimo 30 dias na casa, parado, esperando emendas, sugestões para depois seguir. Vereador, mudando um pouco de assunto rapidamente, a semana passada você fez um discurso muito forte, dizendo que funcionários comissionados estariam usando órgãos públicos para favorecimento próprio ou favorecimento de apadrinhados políticos. Opa! Que assunto é esse? Você aprofundou um pouco mais? Rodrigo, isso é evidente na administração atual, na anterior aconteceu e nessa vem acontecendo. Algumas pessoas que lá estão por indicações políticas, não é ilícito ocorrer isso, não é ilegal, é correto ter esse tipo de relação, tanto a nível estadual, federal, e aqui em Guarulhos, alguns dessas pessoas que estão lá representando seus agentes políticos por indicação, acabam atuando de forma tendenciosa a favorecer aqueles agentes políticos, fazendo suas políticas dentro da administração pública. Nós não podemos acontecer isso. Esse final de semana eu estive lá no céu de Jardim Cumbica e lá também veio ocorrendo situação dessa natureza. Então eu acho que o governo precisa tomar conta da casa, não deixar que a administração da cidade se torne como foi o governo Almeida, onde diversas secretarias se tornaram feudos de certos agentes políticos. Eu não vou aceitar esse tipo de situação, eu vou, em momento oportuno, se for o caso, declinar o nome das pessoas que estão fazendo isso. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Eu acho que eu indicar o Pedro, o Rodrigo, que é um bom técnico, uma boa pessoa que pode assessorar, auxiliar ou comandar junto com a administração, é uma coisa. Agora, ele canalizar os interesses da pessoa que indicou, chega uma demanda minha lá, Pedro, por exemplo, o determinado agente, o servidor que lá está, ele canaliza como se fosse do outro colega. Isso inclusive é antiético. Então nós não podemos aceitar esse tipo de situação e eu sei que não é a postura do Guti. O Guti sempre foi um cara íntegro. Quando a gente atuou lá na Câmara Municipal, eu tenho exemplo para isso. Então eu penso que quem está tomando essas atitudes não é em nome do governo, é em nome próprio, e nós precisamos combater esse tipo de atitude. Deixa eu entender, o senhor manda uma demanda para uma repartição, o cidadão lá pega, dá a entender que foi outro vereador que mandou? Vou te dar um exemplo. Eu encaminho lá uma demanda da iluminação, por exemplo. Sim.
E aí o determinada pessoa que de repente está lá, ele canaliza para o apadrinhado dele e faz uma divulgação prévia dizendo que aquela região vai ser contemplada e acaba canalizando, entre aspas, o prestígio para aquela pessoa, sendo que a demanda foi sua e acaba sendo, entendeu? Então eu acho que nós não podemos trabalhar dessa forma. Isso eu estou te dando um exemplo da iluminação, mas isso ocorre em quase todos os cantos da administração tem ocorrido isso. Vereador, só para finalizar, como é que está a situação da segunda vice-presidência da Câmara? O vereador Lamé é o segundo vice-presidente ou não é? O vereador Lamé ainda continua sendo o segundo vice-presidente. Segundo o nosso presidente Eduardo Soltoro, ele disse que para a próxima sessão, acredito que até o final do mês, ele vai convocar a eleição para escolher o sucessor do Lamé. Então o Lamé deixará de ser segundo vice-presidente e haverá uma nova eleição? Perfeitamente, com certeza vai ocorrer isso. Ok. Obrigado, vereador Sandes. Pedro, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para discutir os assuntos. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. 7 horas e 41 minutos, 2 minutos e voltaremos.